Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta manhã o grande destaque então vai para a queda muito grande nos futuros norte-americanos, com o Nasdaq a cair mais de 4% neste momento. Depois então do modelo de inteligência artificial da China, DeepSeek, poder então ameaçar a vantagem tecnológica dos Estados Unidos, nomeadamente os modelos conhecidos como o ChatGPT, por exemplo, Anthropic e Llama também, e isso, como é óbvio, está a trazer aqui algum otimismo às empresas tecnológicas, sobretudo na China, devido ao elevado desempenho deste modelo de IA com um custo bastante inferior e, portanto, vemos então os índices chineses com valorizações perto dos 2%. No entanto, os Estados Unidos realmente muito negativos, e reparem aqui o VIX a subir mais de 11%, o índice do medo a subir mais de 11% para cima dos 18 pontos, quando a semana passada negociava perto dos 16. Na Europa, sentimento também negativo, o VIX-Stoxx sobe quase 7% e a maior parte dos índices em queda, com destaque para o índice Eurostoxx 50, também para o DAX, que cai 1,12%, e o holandês e o polaco, que caem 1,30% e 1,25%, respectivamente. No calendário económico desta semana, teremos aqui uma semana com muitos dados macroeconómicos importantes. Para o dia de hoje, nada de especial. Teremos aqui as vendas de casas referentes então ao mês de dezembro, portanto, dados no mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas a partir depois de quarta-feira, começamos então com cada vez mais dados económicos importantes. Na terça-feira, teremos então aqui os inventários de petróleo e as minutas da reunião do Banco do Japão. Depois, na quarta-feira, teremos os dados da inflação na Austrália, referentes então ao quarto trimestre. No trimestre, a inflação global aumentou a 0,2 para uma taxa anual de 2,8, a mais baixa desde o trimestre de março de 2021. E espera-se agora que a inflação possa então atenuar aqui um pouco mais neste trimestre, aliás, e cair para os 2,5. Depois, nesse mesmo dia, teremos ainda a reunião da taxa de juro por parte do Banco do Canadá, às 14h45, inventários de petróleo e, ao final do dia, decisão de taxa de juro por parte da Fed nos Estados Unidos, às 19 horas, seguida então de conferência de imprensa às 19h30. Recordar que na última reunião de dezembro a FOMC reduziu as taxas em 25 pontos base, para o intervalo dos 4,25 a 4,50, e para este mês não é esperado qualquer corte na taxa de juros, estando neste momento o dot plot a projetar mais 2 cortes de 25 pontos base este ano, portanto 2025, contra os 4 anteriormente esperados, portanto bastante mais hawkish do que era esperado há 2 meses atrás. Depois, na quinta-feira, teremos aqui a reunião então do BCE, também muito importante, às 13h15. Espera-se então que o BCE corte a taxa em 25 pontos base para os 2,75. Este será então o quinto corte nas taxas desde junho de 24 e alinha-se com o compromisso do BCE em continuar a flexibilizar a política monetária, embora a inflação tenha aqui mostrado alguns sinais de aumento nos últimos meses. A decisão de taxas é motivada, como é óbvio, pelo apoio ao crescimento económico, nomeadamente a economias como, por exemplo, a Alemanha, que se encontra neste momento em recessão técnica, com uma atividade económica que permanece bastante lenta, nomeadamente no PMI da indústria, que está ainda em contração, apesar do crescimento do setor dos serviços. E depois, na sexta-feira, teremos os dados do PCE nos Estados Unidos, muito importante também à 1h30. Em novembro, estes dados do PCE aumentaram 2,4% em relação ao ano anterior, subindo do mínimo de 3 anos de 2,1%. E para dezembro, espera-se que o PCE global aumente para 2,6% em termos homólogos, enquanto o PCE subjacente, o Core PCE, suba então para os 2,8%, aliás, se mantenha em 2,8%, portanto igual ao valor registado no mês de novembro. Feito então este resumo do calendário económico para esta semana, começando então aqui pelas matérias-primas energéticas, o petróleo neste momento está aqui numa fase de recuperação esta manhã, subiu aqui já bastante,
está aqui a testar então a zona dos 75,15, uma resistência importante dada pelo máximo feito então na passada sexta-feira. Vamos ver se conseguirá ultrapassar esta zona ou se reage em baixa. Depois temos aqui o gás natural que se mantém em queda, portanto depois daquele gap devido ao rollover ainda corrigiu um pouco em alta, mas continua a cair. Temos aqui como referência esta linha de tendência ascendente. Nos metais preciosos, o ouro também volta a recuperar depois das fortes quedas que teve na passada sexta-feira. Hoje volta a subir com força. E a prata também aqui a tentar aguentar-se acima desta linha de tendência ascendente, para já ainda não conseguiu confirmar a quebra da mesma. Olhando para as agrícolas, a soja continua aqui sem conseguir ultrapassar a resistência. O café continua em alta, está cada vez mais perto do target teórico da quebra deste triângulo, portanto que é aqui nos 360, portanto falta, já atingiu aqui esta manhã 355. Depois o milho continua também muito forte, continua a subir. O trigo mais fraco, aqui suportado por esta linha de tendência, que entretanto, como podemos ver, parece então estar a querer ser quebrada em baixa. Atenção aqui a esta zona no trigo, se quebrar esta linha, poderemos ter movimentos mais fortes em baixa. Também o cacau continua a subir, o açúcar também, depois de reagir aqui neste suporte, e cobre, níquel e zinco a caírem, portanto depois então deste sentimento de aversão ao risco que se vive hoje nos mercados. Olhando então para os índices, o DAX hoje em forte queda, a corrigir então nos seus máximos históricos. Normalmente aqui este padrão acaba por ser um padrão bullish quando faz qualquer coisa deste género, portanto agora cai e depois aqui, alguns nesta zona ou um bocadinho mais abaixo, consolida e depois dispara, ok? Portanto fiquemos atentos a uma possível consolidação aqui no DAX nesta zona ou até um bocadinho mais abaixo. O IBEX continua na zona de resistência dos 12.000 pontos, portanto sem conseguir ultrapassar. O CAC continua forte, apesar de hoje estar a cair. FTSE recuou então ao limite superior do seu range, portanto fez aqui um retest, é um bom ponto de entrada. E Eurostoxx 50 também poderá vir fazer aqui então um retest à zona de resistência quebrada, que agora funciona como suporte. O SP500, depois de ter feito aqui novos máximos históricos, caiu com força, a vir para baixo, e o Nasdaq também, atenção, não chegou a atingir os máximos, aliás, veio aqui testar praticamente os máximos históricos e caiu com muita força, portanto reparem nesta reação, a cair mais de 4% no dia de hoje. Dow Jones também em queda e Russell 2000 também, destaque para o VIX a disparar então, conforme vimos, para cima dos 18. Olhando para o mercado cambial, para terminar, temos então hoje um euro, uma libra, um yen e um CHF bastante fortes, sobretudo CHF e yen, as moedas mais fortes no dia de hoje, relacionadas com a aversão ao risco, e as moedas mais fracas, aquelas tipicamente relacionadas com risco, ou seja, NZD e também AUD. Olhando aqui para o dólar index, portanto o dólar continua então a cair. Reparem que formou aqui um género de um cabeça e ombros, portanto tem espaço para continuar a cair aqui o dólar index, e isso deverá levar o euro-dólar então a continuar a disparar, já está a negociar neste momento acima dos 1,05. Também aqui o cable veio testar aqui a zona de resistência, vamos ver se será suficiente para inverter a tendência de curto prazo, para já aparece com força. O AUD fraco no dia de hoje, o NZD também fraco, atenção no entanto que vieram testar suportes importantes, tanto um como outro par, e o Eurocad também aqui a disparar, o euro muito forte no dia de hoje, e dólar CAD para já a vir para baixo. Temos também aqui o franco suíço muito forte, sobretudo em relação ao dólar americano, a quebrar aqui a zona então dos 90 cêntimos. Por último, no mercado de criptomoedas, sentimento muito negativo, reparem aqui, grandes quedas, Bitcoin a cair 5%, temos quedas aqui de 13% em algumas moedas. Olhando para o gráfico da Bitcoin, a Bitcoin então veio para baixo e quebrou novamente a zona dos 100 mil, portanto reparem aqui, grande inversão aqui na Bitcoin, a disparar então aqui em baixa nesta zona, e poderá aqui formar um género de um duplo topo, vamos ver, para já ainda é cedo para dizer, mas aqui muita pressão vendedora para já na Bitcoin, como ativo de risco que é. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui, uma boa semana a todos e um bom resto de dia.